A importação de vinhos portugueses aumentou mais de 40% no primeiro semestre deste ano. Na reportagem especial de hoje, vamos brindar com um dos vinhos mais cultuados de Portugal. Nessa mistura de uvas que os portugueses sabem fazer muito bem para criar um vinho, tem também uma pitada de geografia, história e cultura. Para contar melhor essa história do vinho Peramanca, nós viemos até aqui às margens do Rio Tejo, em Lisboa. Foi daqui que, em 1500, Pedro Álvares Cabral partiu com suas naus e caravelas em busca de terras ricas e promissoras. A gente sabe que essa expedição, que levava 1.500 homens, teve um erro de percurso e que, sem querer, atracou na ilha que ganhou o nome de Veracruz. Era 22 de abril e, mais tarde, essa terra se chamaria Brasil. Mas pouca gente ouviu falar que, durante a viagem dos desbravadores, entre a calmaria e as tempestades, teve vinho, muito vinho. Os capitães tinham direito a 1 litro por dia e o vinho também era adicionado aos barris da água que era consumida pelos navegadores. Na época, os viajantes morriam por uma doença de inflamação nas gengivas e o vinho era a salvação também para esse problema. Dizem que esse vinho que embarcou nas caravelas de Cabral veio aqui do sul de Portugal, de Évora, capital do Alentejo. E por aqui, quem tem fama de vinho nobre é o Peramanca. É nesse momento do brinde que a gente diz vida longa ao Peramanca? Vida longa ao rei, que era como se dizia antigamente, portanto podemos dizer que é vida longa ao Peramanca, porque o Peramanca é um verdadeiro rei entre os vinhos. O nome Peramanca vem por causa das pedras que são encontradas nesta região. Elas são oscilantes, se desequilibram e por isso são chamadas de pedras mancas. E todo o seu processo de produção é complexo, a começar pela junção das duas uvas que vêm desses parreirais, de 25 a 30 anos de vida. A trincadeira, responsável pela acidez, e a aragonês, também conhecida como tinta roriz, que dá a estrutura ao vinho. Elas são fermentadas separadamente e só no final do processo são misturadas. Nessa adega, quando a uva chega, ela é escolhida, é selecionada por uma máquina que funciona por inteligência artificial, é uma máquina que filma a uva e, de acordo com as indicações que nós lhe damos, essa máquina separa os bagos que nós queremos guardar e fermentar para dar origem ao vinho dos bagos que não estão no estado ótimo de maturação. Porque, por vezes, tem um baguinho que vem mais verde ou um baguinho que vem demasiado maduro e, com essa máquina, nós conseguimos separar tudo e usar apenas a melhor uva. O Peramanca descansa em barris de carvalho francês e depois ele é armazenado neste mosteiro do século XVI da Ordem dos Cartuchos, os monges que viviam enclausurados. A razão de estagiar aqui tem a ver com as características únicas de construção deste local, por estar enterrado com paredes muito grossas e com o teto em arco e em bóveda, com uma caixa de ar, preserva a temperatura ao longo de todo o ano, nos limites absolutamente ideais para o estágio e para a evolução dos vinhos. Parece que esse é um dos vinhos que envelhecem com os cantos gregorianos. O Peramanca é fabricado desde 1990. Ele leva em média 4 anos para ficar pronto. A safra de 2015 alcançou as expectativas, mas a produção do pera sempre foi limitada. Em média, em uma década são 5 safras. Por isso, o preço de uma garrafa de vinho tinto, considerada um ícone, pode chegar a 4, 5 mil reais. Olha, dentro de cada caixa dessas tem 3 pérolas, 3 garrafas de vinho Peramanca. Estão prontas para ir ao mercado. A garrafa desse vinho é tão concorrida que, para evitar falsificação e comprovar a autenticidade, ele tem esse selo especial que é emitido pela Casa da Moeda de Portugal. Depois de Portugal, o Brasil é o principal consumidor desse vinho, seguido pelos Estados Unidos, a França, a Angola e a China.
Mas para entender melhor por que os brasileiros curtem tanto esse vinho, a gente veio até essa importadora que fica aqui na Grande São Paulo. E olha só, hoje tem mais de 1.200.000 garrafas de vinho por aqui. Só que o Peramanca ainda não chegou. O Manuel é quem importa esses vinhos. Ele costuma dizer o seguinte: cada vez que chegam essas garrafas aqui é uma briga, porque os aficionados, os apaixonados por esse vinho querem porque querem comprar. E aí, às vezes, não tem. É verdade. E isso estamos a falar do tinto, mas no branco também temos 9, 10 meses por ano. 2, 3 meses falta. Porque todo mundo quer ter um Peramanca, seja branco ou tinto, na mesa. Então, o brasileiro adora ir a Portugal, a relação está muito estreita. O enoturismo da Fundação Engenho de Almeida, os brasileiros são o número 1, mais que portugueses, e mais que o dobro que o segundo, que são os portugueses. E todo mundo quer ter na mesa o vinho que o Cabral serviu para os índios. Tem listas aqui de espera, pessoas esperando? Sim, o primeiro container que vai chegar vai ser no final desse mês e já teve briga. Mas já tem cliente que ficou sem e está danado. Saudades do Brasil em Portugal. Saúde! Na reportagem de amanhã, você vai conhecer a história do mosteiro que guarda preciosas garrafas de vinho e ver o importante trabalho de restauração de locais históricos de Évora. Linda a reportagem, né? Linda. Vamos falar